Fala aí pessoal, tudo bem? Nessa semana nós vamos dar início ao estudo da unidade 3, onde nós vamos estudar sobre circuitos polifásicos, dando ênfase ao operador alfa e aos fasores de sequência de fase. Bom, esses são os tópicos que nós vamos estudar na unidade 3. Na aula de hoje nós vamos ver os três primeiros tópicos e vamos entrar no quarto tópico. Então a gente começa a aula de hoje falando sobre o operador alfa, ou operador A, como algumas pessoas chamam também, e fasores de sequência de fase. Depois a gente entra em sistemas trifásicos simétricos equilibrados com carga equilibrada, que aí a gente vai basicamente rever algumas coisas que nós já vimos na revisão. Depois nós vamos para sistemas trifásicos simétricos e equilibrados, com cargas desequilibradas. E aí a gente inicia então o estudo de sistemas trifásicos com indutâncias mútuas quaisquer, que a gente dá continuidade nesse assunto na próxima semana. Então, conforme eu anunciei, a gente começa a nossa aula dessa semana estudando sobre o operador alfa e fasores de sequência de fase. Bom, antes de apresentar o operador alfa, a gente vai fazer aqui algumas definições gerais, muitas das quais a gente já inclusive fez nas aulas passadas, tá? A primeira delas é a definição de um sistema polifásico e simétrico, quando a gente tem n fases, a gente define, igual nós vimos, como a tensão, a variante no tempo, ela é igual à tensão máxima vezes o cosseno de ômega t, menos 2π, que multiplica de forma genérica aqui embaixo, n menos 1 sobre n. E dessa forma, quando n é igual a 3, nós temos então, então aqui estou usando essa forma genérica, quando n é igual a 3, a gente diz que o sistema é trifásico, que são os sistemas que nós vamos trabalhar. E dessa mesma definição, a gente pode observar, então, conforme eu já disse, que eles são constituídos por um conjunto de n cossenoides, que tem o mesmo valor máximo, que é o Em, aqui na nossa equação, e com uma defasagem de 2π sobre n. Então, em radianos, essa defasagem de 2π sobre n, entre duas tensões quaisquer, ou dela para anterior, ou dela para próxima. Bom, e aí nós vimos também que a gente pode representar as tensões correntes desses sistemas trifásicos utilizando fasores, ou seja, substituindo esse valor máximo de tensão vezes cosseno de ômega t e os múltiplos por um módulo e um ângulo. Então, nesse caso aqui, a gente teria, por exemplo, a referência como E com um ângulo zero, e aí a próxima seria um E com ângulo de menos 120, depois um E com ângulo de mais 120, sendo que esse E aqui já é uma substituição do valor máximo sobre raiz de 2, que é a tensão eficaz da nossa fase. Bom, para fazer a solução de problemas com circuitos trifásicos, considerando diversas condições, a gente precisa fazer algumas definições em relação à geração, ao sistema de tensões, na verdade, da geração, à linha, que transmite a energia da geração até a carga. Em relação à geração, a gente diz que a geração ela é feita por um sistema de tensões trifásico, simétrico, quando a gente tem um sistema trifásico em que as tensões terminais geradores elas são senoidais, que têm o mesmo valor de amplitude e que, além disso, elas são defasadas entre si de exatamente 120 graus elétricos. Tá? E a gente diz que nós temos um sistema de geração de tensões trifásico assimétrico quando a gente tem um sistema trifásico em que as tensões terminais geradores elas não atendem a pelo menos uma das condições anteriores, ou seja, que elas não têm a defasagem entre si de 120 graus elétricos, ou que elas não tenham o mesmo valor máximo, ou que elas não sejam, ou alguma delas não sejam perfeitamente senoidal. Bom, em relação à linha ou à rede, a gente diz que nós temos uma linha trifásica equilibrada, quando a gente tem uma linha trifásica que ela é constituída por 3 ou 4 fios, na qual a gente verifica as seguintes relações. Então, equilibrada nós estamos falando. Que é quando nós temos as impedâncias próprias dos fios de fase iguais entre si, ou seja,
o ZAA, o ZBB, o ZCC, a gente pode chamar de um ZP qualquer, né, já que eles são iguais. Quando nós temos a impedância mútua entre os fios de fase iguais entre si também, né, um ZAB igual a ZBC igual a ZCA, que é igual a um ZM, né, então aqui em relação à impedância mútua, né, então impedância própria igual, impedância mútua igual, e que a impedância mútua entre os fios de fase, então a mútua entre os fios de fase e os de retorno também são iguais, né, que aqui está sendo representado pelo ZAG, o ZBG e o ZCG, que é um Z'M, tá? Ou seja, eu posso representar, né, os três por um Z'M. E a gente diz que tem uma linha trifásica desequilibrada, quando a gente tem uma linha trifásica, também constituída por 3 ou 4 fios, na qual a gente não verifica pelo menos uma dessas situações aqui anterior. Ou seja, ou a impedância mútua não é igual, né, ou a impedância própria não é igual, ou a mútua entre as fases e os retornos e o retorno não é igual. Em relação à carga, né, a gente diz que nós temos uma carga trifásica equilibrada quando ela é constituída por três impedâncias complexas iguais, ligadas em estrela ou em triângulo. E a gente diz que temos uma carga trifásica desequilibrada quando nós temos uma carga trifásica na qual não se verifica essa condição acima, né, ou seja, que as três impedâncias elas não são iguais. Ou que por algum motivo ela não esteja em configuração estrela ou triângulo. Bom, então dito isso, né, nós chegamos finalmente ao operador alfa. Tá? Quando a gente define os sistemas trifásicos, a gente viu lá que tem uma rotação elétrica de 120 graus elétricos, né, perdão, entre as grandezas apresentadas, né, entre tensão e entre corrente, por exemplo, quando a gente pula de uma fase para uma fase adjacente a ela. Né? Então a gente pode pensar num um operador matemático, que quando a gente aplica esse operador a um fasor, né, ele promova essa rotação àquele fasor. Né, e isso que é então o operador alfa. Ele é um número complexo que tem um módulo unitário, ou seja, ele não altera, a operação dele no número não altera o módulo do número, né, mas ele tem um argumento, um ângulo de 120 graus, ou seja, ele vai rotacionar o vetor ao qual nós estamos multiplicando. Tá? E aí ele vai transformar esse novo vetor, né, num vetor de módulo igual ao anterior, mas que está agora ou adiantado ou atrasado de 120 graus. Então, matematicamente falando, o alfa ele vai ser então módulo 1 com ângulo de 120 graus, né, ou escrevendo ele na forma retangular, como menos meio mais j raiz de 3 sobre 2. Tá? E em relação à potenciação, né, a gente tem algumas propriedades, como por exemplo, o alfa definido como 1 com ângulo de 120, a gente define então o alfa ao quadrado, que é o alfa vezes alfa, multiplicação de fasores, vai dar o resultado módulo 1 vezes 1, com ângulo de 240 ou, né, de menos 120 graus, que é a mesma coisa. O alfa ao cubo vai ser o alfa ao quadrado, então, que é 1 com ângulo de menos 120, vezes 1 com ângulo de 120, e aí a gente tem um 1 com ângulo zero. Né? Então, o alfa ao cubo ele não provoca nenhuma alteração no fasor a qual ele é multiplicado. O alfa à quarta, né, vai ser a multiplicação do alfa ao cubo, que é o próprio, que não altera, né, vezes o alfa, né, ou seja, vai alterar de 120 graus. Bom, então, genericamente falando, né, alfa elevado a 3n, né, a gente vai ter sempre, quando tiver, né, um alfa elevado a 3n, que é alfa elevado ao cubo vezes 3, né, o alfa elevado ao cubo é 1 com ângulo zero, né, e aí a gente tem então que o resultado vai ser sempre 1 com ângulo zero. Que é praticamente o que a gente está falando, né, qualquer múltiplo de alfa ao cubo, né, em termos de potência, vai dar 1 com ângulo zero. Quando a gente tem um alfa elevado a 3n mais 1, né, então separando o alfa elevado a 3n vezes o alfa, vai dar sempre como resultado 1 com ângulo de 120 graus, e alfa elevado a 3n mais 2 vai ter como resultado 1 com ângulo de menos 120 graus. Tá? E além dessas e outras propriedades, o operador alfa ainda possui a propriedade
seguinte, que 1 mais alfa ao quadrado vai ser igual a zero. Porque quando a gente soma isso daqui, né, 1 com ângulo zero, mais 1 com ângulo de 120, mais 1 com ângulo de menos 120, isso daqui vai dar exatamente zero. E essa relação ela é importante, né, porque a gente vai utilizar várias vezes na disciplina. Bom, agora nós vamos estudar sobre sequências, que, né, por definição, é um conjunto ordenado de três fasores, tá? Então, se nós considerarmos três fasores quaisquer, né, como por exemplo o MA ponto, MB ponto e o MC ponto, a sequência definida por esses três fasores, ela é representada por MA, perdão, né? E essa sequência ela vai ser indicada por uma matriz de uma coluna, na qual os elementos da primeira, segunda e terceira linha, eles vão corresponder respectivamente ao primeiro, segundo e terceiro fasor do trio de fasores, né? Ou seja, o fasor A ele vai ser representado por essa matriz aqui, né? Sendo que o MA ponto é na primeira linha, o MA ponto, o MB ponto na segunda e o MC ponto na terceira. E aí dessa forma, né, os fasores, apesar deles poderem assumir, poderem ser de qualquer forma, né, poderem ter qualquer valor, a gente tem alguns casos particulares que a gente vai destacar aqui, porque eles vão ter inclusive uma nomenclatura especial, tá? A primeira é a sequência nula, ou sequência zero, né, ou sequência de fase zero, tá? Que é quando a gente tem os três fasores iguais, né, que é o V zero ponto igual ao o que seria, né, o MA ponto igual ao MB ponto igual ao MC ponto, né? Nesse caso aqui é representado por V zero ponto, tá? E aí a gente indica a sequência por uma letra que caracteriza a sequência com índice zero, né? Que nesse caso aqui nós temos o V0 ponto, tirando o V0 daqui de dentro, né? A mesma coisa que o V0 ponto, né? Então V0 ponto vezes essa matriz aqui, coluna, né? E aí a gente chama essa matriz coluna aqui de S0, né? Que é a sequência nula, ou sequência zero, ou sequência de fase zero. Bom, uma outra sequência que também é muito utilizada é a chamada sequência positiva, ou de fase direta, tá? É a sequência onde nós consideramos os vetores VA, VB e VC, os fasores, perdão, VA, VB e VC, onde o VB ele é alfa quadrado VA e o VC ele é alfa VA, tá? Que está exatamente representando, né, o alfa ao quadrado aqui, uma rotação de menos 120 graus, né, do VB em relação ao VA, e o VC uma rotação de mais 120 graus de VA. E aí nós representamos essa sequência pelo índice 1, né, a gente vai chamar aqui de V1, de S1, perdão. E se a gente considerar então que o VA ele é igual ao V1, né, a gente tem aqui matriz, né, de fase positiva, então, ou de fase direta, vai ser igual aos fasores VA, VB, VC, né? O VB ele é igual a alfa quadrado VA, o VC é alfa VB, né? Então, tirando o V1 aqui de dentro, né, V1 ponto, a gente está considerando ali o VA igual ao V1, né? A gente tem essa matriz coluna que é 1 alfa ao quadrado A, né? Então, chamando esse 1 alfa ao quadrado A de S1, o S1 ele determina então a sequência positiva, né, ou a sequência de fase direta. E a outra sequência que a gente vai usar bastante também, né, é a sequência negativa ou a sequência de fase inversa. Tá? Nessa sequência a gente tem o inverso do que na fase positiva, na sequência positiva, né? Lá a gente tinha o B igual a alfa ao quadrado VA, aqui o B ele é igual a alfa VA e o C que é igual a alfa ao quadrado VA. Né? Então essa sequência a gente indica, representa ela pelo índice 2, vai ser o S2. Né? Então se a gente considerar agora um VA igual a V2, né? O VA ponto igual a V2 ponto, a gente tem aqui na sequência negativa que o V2 ele é a coluna VA, VB de os fasores, né, VA, VB e VC, né, substituindo ali o VB por alfa VA e o VC por alfa
ao quadrado VA, a gente chega então, tirando o VA ali de dentro, né, o V2, a gente vai chegar ao fasor V2 que multiplica a coluna 1 alfa e alfa ao quadrado, tá? E aí essa coluna 1 alfa alfa ao quadrado a gente chama ela de S2, então, que é a sequência de fase negativa ou sequência de fase inversa, né? Eu uso mais fase negativa e fase positiva. Bom, e agora para a gente definir um pouco da simbologia que a gente vai utilizar, essa questão de ter o ponto em cima ou não, em maiúsculo e minúsculo, que ela vai estar de acordo também com o livro, né, que a gente está adotando, que é o de Introdução a Sistemas Elétricos de Potência, que inclusive é o livro que eu estou usando para a aula de hoje e para as próximas aulas também. Ele segue diretamente a sequência do livro, tá? E aí a gente vai ter a seguinte simbologia, então, tá? As grandezas cossenoidais, que podem ser representadas por fasores, né, como por exemplo as correntes e tensões, que vão variar no tempo conforme um cosseno, né? A gente vai ter a seguinte representação. Os valores instantâneos a gente representa com letra minúscula, né? Como Izinho A, Vzinho A ou Vzinho BC, né? Isso quer dizer que são valores instantâneos que eu estou olhando naquele momento. Se eu quiser representar um fasor, né, a gente vai utilizar a letra maiúscula, né, quando eu estou falando de número absoluto, e a letra minúscula quando for de valor percentual, que é a nossa próxima unidade, que a gente vai ver após a primeira variação, né, sobreposto por um ponto, né? Então tem um ponto em cima, é um fasor, né? Se é maiúsculo, ele está tratando de um valor absoluto, se é minúsculo, está tratando de um valor percentual, que é o PU. Tá? Em relação a módulo e fase, a gente tem então, quando ele é temporal, a gente vai representar a corrente, por exemplo, né, vai ser o valor máximo, e ali dentro do nosso cosseno vai estar o ômega t e a defasagem dela em radianos, né? E se a gente estiver tratando de um fasor, né, a gente vai ter sempre o módulo vai ser o valor eficaz, né? Então aqui onde tem um aqui, ele tá ali vai estar sempre o valor eficaz, tá? Da corrente ou da tensão, e o ângulo em graus em relação à referência daquela corrente ou daquela tensão. E para aquelas grandezas que elas não são cossenoidais, tá? Que a gente vai representar por números complexos, né? Como, por exemplo, impedância, admitância e a potência ativa, aparente e reativa, né? A gente vai fazer representação delas com a letra maiúscula, quando a gente estiver tratando de valores absolutos, e com a letra minúscula, quando estiver tratando do percentual, do PU, né? Com um traço em cima, né? Então, o ZA traço, ele representa a impedância A, né? Que vai ser representada, pode ser representado, por exemplo, por um módulo e um ângulo, né? Com Z, agora está funcionando, com Z e um ângulo de delta, por exemplo, ou pode ser representada na forma polar, né? Ou na fórmula retangular, com a parte real R mais uma parte imaginária que é a reatância. É indutiva ou capacitiva, nesse caso aqui, né? Se for positivo mesmo, indutiva, né? O módulo ele é calculado então como a raiz quadrada de r ao quadrado mais x ao quadrado, né? Então, uma transformação simples aqui que vocês acreditam que vocês estão habituados a fazer, né? De retangular para polar. E o delta vai ser o arco tangente de x sobre r, né? E, por exemplo, tratando de potência, né? Então a potência, o SA barrado, está representando aqui uma grandeza complexa da potência aparente, né, que pode ser representada como um módulo de potência aparente com um ângulo, delta, né, que, por fim, né, posso decompor em coordenadas retangulares, representando aqui com a soma da potência ativa P, mas com o reativo Q, tá? JQ, na verdade, né? Que aí vai ser positivo ou negativo, dependendo se a gente tem mais potência, cargas com características capacitivas ou indutivas, né? E aí, da mesma forma que a gente calcula o módulo da impedância, a gente calcula aqui também da potência, né? O módulo vai ser a raiz quadrada de P ao quadrado mais Q ao quadrado, e o ângulo entre o arco tangente, né? Entre a potência reativa e a potência ativa vai determinar o delta, né? Que é o ângulo da potência aparente total. Bom, dito isso,
A gente vai então para o tópico 3.2 da nossa aula de hoje, onde a gente vai começar a analisar agora sistemas trifásicos simétricos, equilibrados, tá? Com a carga também equilibrada. Bom, então fazendo aqui uma pequena introdução e algumas orientações sobre o que nós vamos ver nesse tópico, né? Que começa falando então que nos sistemas trifásicos, como a gente vai ver aqui no desenvolver da nossa aula, eles vão ser utilizados vão ser utilizadas linhas a 3 ou 4 fios para alimentação de cargas a partir de geradores. Em relação ao eletromagnetismo que está envolvido aí nos condutores e nas mútuas, né, entre os condutores, vai haver um acoplamento magnético então entre os fios quando eles estiverem percorridos por uma corrente, né? Então, os fios, dependendo da distância entre eles, por exemplo, a corrente que circula de um fio vai afetar o fio que está próximo a ele, tá? E esse efeito, né, de um fio, da corrente circulando num fio afetar o outro, que eu comentei agora, né, que vão ser as chamadas indutâncias mútuas entre os fios, tá? A gente vai considerar as indutâncias mútuas na resolução de problemas, né? E quando a gente considera isso, vocês vão perceber que a solução do problema ela começa a ficar bem complexa, porque essas mútuas, né, muitas vezes, elas podem tornar o sistema desequilibrado, tá? É por isso que vocês vão até, quando estiverem estudando projetos elétricos, vocês vão perceber que existe uma preocupação com o arranjo dos fios, né, quando a gente faz uma instalação, para poder garantir o mínimo de indutância mútua ou até zerar a indutância mútua, né? Então, para esse início agora, a gente vai desconsiderar esse efeito para facilitar o entendimento dos cálculos, tá? Ou seja, a gente vai considerar que ele é mesmo perfeitamente simétrico e equilibrado, com carga equilibrada. Sendo a multa zero, o sistema vai ser então sempre equilibrado, tá? Nesse sentido. Bom, então, considerando aqui primeiro a ligação em estrela, né, feita aqui de uma fonte ligada em estrela, né, para uma carga ligada em estrela, alimentando essa carga em estrela, né, composta por três impedâncias quaisquer, que são perfeitamente iguais entre elas, né, então a gente fala que é uma carga equilibrada, e que a fonte, nesse caso aqui, ela é a sequência ABC, tá? Ou seja, a tensão B vai estar menos 120 graus da A e a tensão C vai estar mais 120 graus da A. Considerando ainda, né, que a nossa impedância Z ela pode ser representada então, né, pelo Z com ângulo φ ou na forma retangular um R mais JX, conforme a gente viu até na simbologia que a gente vai adotar aqui, né, a gente poderia traduzir esse sistema aqui que a gente vai ter uma corrente na fase A, por exemplo, né, que vai ser igual à tensão EA da fase A, né, EA, dividido pela impedância Z, né, que vai ser igual a 1 EA mais J0, que ela é minha referência, né, dividido pelo Z de φ, que vai ser igual a 1 E sobre Z, né, o E aqui representando a tensão eficaz, né, dividido pela impedância, né, da carga, vai ter um ângulo de menos φ, tá? Então esse ângulo veio exatamente da nossa impedância complexa que eu tenho aqui. E aí, calculando as outras correntes, né, a gente vai ter o que muda, né, que a gente considera os 120 graus na negativo, né, na fase B e positivo para a fase C, perdão, em relação a A, né? E aí o que a gente vai mudar aqui, quando a gente calcula então a corrente, vai aparecer o menos 120 aqui no ângulo e o mais 120 para C. Observe que o módulo das três ela é igual, né? Até mesmo porque elas são perfeitamente simétricas, né? Então tudo equilibrado. E o que vai mudar aqui é só os 120 graus entre uma fase e outra. Exatamente os 120 graus, porque o mesmo φ que está aqui em cima, ele aparece nas outras também, né? Então, vai estar, apesar da defasagem de 120 graus, vai ser sempre 120 entre uma fase e outra. Bom, agora nós vamos analisar para ligação em estrela, fonte em estrela e também
a, a carga em estrela, a relação entre os valores de linha e os valores de fase. Tá? Quando a gente tem a ligação estrela, a corrente que circula na fase A, por exemplo, ela vai ser igual à corrente que circula, a corrente de linha, né, vai ser igual à corrente de fase. Né? Ou seja, a corrente que vem de A aqui, ela vai ser igual ao IAN, né? Ou o IAN, né, que é o que sai aqui da fonte, ou o IA'N', né, que é o que entra na carga. Tá? E em relação às tensões, a gente tem que o VAN, considerando aqui a sequência positiva, tá? Ou sequência ABC, ele vai ter os três, colocando os três fasores aqui de tensão, né? Ela vai ser sempre defasada de 120 graus uma tensão da outra. Né? Na sequência positiva vai ser o VAN, ponto, né? Que é o fasor VAN, que multiplica então a matriz coluna aqui do operador alfa, 1, alfa ao quadrado e 0, né, que é 1 menos 120 graus e 120 graus. As tensões de linha, né, que é o VA, o VAB, o VBC e o VCA, né, que é a tensão entre as fases, ela pode ser calculada então como a tensão da fase A para o neutro menos a tensão da fase B para o neutro, e aí estendendo, né, calculo isso também dessa forma para a fase BC e para o DDP-CA também. Matricialmente, representando aqui, né, o VAB, ele vai ser então pela matriz coluna, né, do vetor VAB, do fasor, perdão, VAB, o VBC e o VCA, que se a gente representar, substituindo aqui, né, essa subtração e utilizando o operador alfa, a gente vai ter o VAN menos, o VAN que multiplica 1 alfa ao quadrado e alfa, e isso menos o VAN alfa ao quadrado, alfa e 1. E aí chega então a essa coluna aqui, né? E aí nessa coluna aqui, com esses termos 1 menos alfa ao quadrado menos alfa e alfa menos 1, né? Se a gente calcular esses termos aqui, a gente vai perceber que vai aparecer sempre essa relação aqui, ó, de raiz de 3 e o ângulo de 30 graus. Né? Claro que no primeiro vai dar só o 1 raiz de 3, né, digamos assim. Depois a gente vai ter o raiz de 3 vezes o alfa ao quadrado e o alfa, ou seja, a gente mantém a sequência de fase, né, que vai ser pelos operadores alfa aqui, né, a sequência positiva, 1 alfa ao quadrado e alfa. E a gente adiciona aqui, né, comparando então com o VAB, a tensão de linha, né, ela vai ser a tensão de fase vezes raiz de 3, com uma observação importante aqui, a defasagem de 30 graus. Então, o raiz de 3 a gente já está bastante acostumado a utilizar, né, quando faz a conversão aí de tensão de linha para tensão de fase no sistema de triângulo. Mas a gente nunca pode esquecer dos 30 graus, né? Ou seja, quando a gente compara aí tensão de linha com a tensão de fase, a gente tem essa diferença aí de 30 graus. E aí, analisando então os fasores, né, que aqui de tensão de linha em fase, nós teremos aqui, por exemplo, o fasor o VAB, né? Opa, deixa eu fazer uma setinha aqui, né? O VAB, ele com raiz de 3, ele é raiz de 3 vezes o V ponto, né, que é o VAN, por exemplo, em termos de amplitude, né, ele é raiz de 3 vezes maior, e ele tem um ângulo, ele é adiantado de 30 graus em relação ao VAN. Então tá aqui o nosso VAN, né, ele aparece ali para cima. O mesmo acontece com os outros também. Tá? O VBC que está aqui atrasado de 120 graus em relação ao VAC. Né? A gente tem também o VBN atrasado de 30 graus, adiantado, perdão, de 30 graus em relação ao VBC. Não, o VBN, perdão, atrasado de 30 graus em relação ao VBC, ou o VBC adiantado em 30 graus em relação ao VBN. Né? E o mesmo para o VBC.
Bom, e aí se desenvolvermos o mesmo raciocínio para a sequência negativa, né, a gente vai chegar lá no VAN menos VBN e tal, a gente chega aqui agora, né, nessa matriz de operadores alfa, e aí, né, fazendo o cálculo de 1 menos alfa menos alfa ao quadrado, a gente vai achar aqui uma relação de amplitude de raiz de 3, igual era na sequência positiva, né? Só que agora, ao invés de nós termos uma tensão adiantada, né, ou seja, a tensão de fase adiantada de 30 graus, tensão de linha, perdão, adiantada de 30 graus em relação à tensão de fase, o que nós temos aqui para a sequência negativa é que a tensão de linha ela vai ser 30 graus atrasada em relação à tensão de fase. Então aqui no nosso diagrama fasorial, né, antes nós tínhamos a tensão de linha aqui para cima, né, 30 graus adiantada, agora nós temos a tensão de linha aqui embaixo, 30 graus atrasada em relação à tensão de fase. É o mesmo para as fases A, B e C. Bom, ainda sobre sistemas com ligação em estrela, a gente vai agora falar um pouco sobre a resolução de circuitos, considerando o gerador e a carga ligada em estrela. É uma imagem igual a que nós analisamos as relações em tensão de fase e linha, né? Então nós temos aqui um gerador, né, trifásico, simétrico, né, onde a gente tem a referência aqui em cima, né, a tensão eficaz com ângulo zero, e aí como AB aqui é o ângulo de menos 120 e AC de 120, ou seja, uma sequência positiva, né, nós temos uma linha com impedância Z', interligando a nossa carga, né, composta por 3 impedâncias Z, ligadas também em estrela. E aqui observe ainda, né, que nesse caso a gente não tem a ligação entre os nêutrons, né, da estrela do gerador com a estrela da nossa carga. Tá? O sistema 3 fios. Bom, e aí a gente pode representar então as tensões, relação de tensão fase nêutron, né, tensão de fase, né, como essa matriz coluna aqui, né, do VAN, VBN e VCN, esses três fasores, né, sendo que utilizando o operador alfa, a gente vai ter então um valor eficaz, a gente pode representar assim, né, as tensões do gerador com o valor eficaz, né, e o ângulo θ, sendo que vai ser o próprio ângulo θ para a fase A, né, vai ser o θ vezes o operador alfa ao quadrado, ou seja, com uma defasagem de menos 120 graus para o B e de mais 120 graus para o C. E temos ainda em relação às impedâncias, uma impedância que eu vou chamar de Z, né, então Z barra aqui, né, impedância da minha carga, tá, que vai ser o Z, com um ângulo φ1, e nós temos a impedância do cabo, que eu estou representando, que está sendo representada aqui como Z', né, que é composto então de um módulo Z' com o ângulo α2. O alfa não, perdão, é φ2. Bom, então aqui é uma análise de circuitos, que vocês também já estão careca de saber, né, acredito eu, onde a gente pode montar duas malhas de corrente aqui, né, essa malha gama e a malha beta, né, e aí a gente pode chegar então a essas duas equações, que é o VAN menos o VBN, olhando para a primeira malha lá, né, ele vai ser o 2 gama, que multiplica o Z barra mais o Z' barra, menos o beta, que multiplica o Z barra mais o Z' barra. E também o cálculo de VBN menos VCN, né, olhando para aquela malha de baixo ali, que a gente vai ter o menos gama, corrente menos gama, né, que multiplica o Z mais o Z', mais 2 beta, que multiplica Z barra mais Z' barra. Tá? Isolando aqui o alfa, o gama e o beta, né, então a gente chega também a essas duas equações aqui, que o 2 gama menos beta vai ser igual ao VAN menos VBN, dividido por Z mais Z', e que o menos gama mais 2 beta vai ser igual a
VBN menos VCN dividido por Z mais Z' barra. Bom, isolando então gama e beta naquela equação do slide anterior, a gente chega a essas duas equações aqui para gama e beta, tá? E também, né, separando aqui a soma, né, do VBN mais o VCN, vai ser o VAN mais os operadores alfa quadrado mais alfa, a gente chega ao valor de menos VAN, aí substituindo, né, o VBN mais VCN e o VAN mais VBN aqui em cima, e a gente chega finalmente a esses valores aqui de gama e de beta. E aí, né, dessa forma, a gente pode concluir então que a corrente IA, ela é o próprio gama lá do nosso desenho, né? Ela vai ser então o VAN, que tem valor eficaz zero com um módulo de θ, dividido por Z mais Z', tá? A corrente IB, ela vai ser a corrente da malha beta menos a gama, né, que vai chegar lá ao valor de alfa ao quadrado IA, né, ou seja, vai ser apenas a corrente IA rotacionada, de menos 120 graus, né, já que é a sequência positiva, e o IC, né, fazendo substituição também, calculando para menos beta, ele vai ser igual a alfa IA, né, ou seja, mais 120 graus, corrente A com um ângulo de mais 120 graus. Né, ou seja, se nós calcularmos uma corrente, tá, a gente consegue determinar, a partir do momento que a gente calcula uma corrente, a gente consegue determinar as outras correntes. Lembrando que nós estamos tratando nesse momento de sistemas trifásicos simétricos com carga equilibrada. E, né, em especial, olhamos agora para ligações em estrela. Bom, toda essa análise que nós fizemos, tá, a gente pode fazer uma análise um pouco diferente e chegar ao mesmo resultado que nós chegamos para poder calcular, né, as correntes, a relação entre elas, de uma maneira muito mais fácil. Tá? Se o sistema ele é trifásico e ele é simétrico e também equilibrado, assim como a carga, né, os pontos N e N', né, que é o centro da estrela no gerador e na carga, respectivamente, eles têm o mesmo potencial elétrico. Tá? Então, eu posso falar aqui que o VAN ele é igual ao VAN'. Tá? Dessa forma, né, a gente pode interligar esses dois pontos com o condutor, sendo que a gente não faz nenhuma alteração elétrica com isso. Porque se eu tenho esses dois pontos com o mesmo potencial, né, DDP entre eles é zero. Né, então, a gente, ao adicionar um condutor desse daqui, a gente não está fazendo nenhuma alteração no circuito, não vai circular corrente por esse condutor aqui, que é o condutor neutro. Aí, analisando então esse circuito, tá, as impedâncias vão ser o Z mais o Z', né, que é a impedância do fio mais a da carga. As forças eletromotrizes, elas vão ser respectivamente o E ponto, o alfa ao quadrado é ponto e o alfa é ponto, né? De novo, sequência positiva, né? É o que nós temos aqui também nas fontes. E aí, portanto, a gente calcula a corrente nesse circuito aqui, o IA', né? Ou seja, a corrente que circula aqui da fonte A para a carga A, ela pode ser então calculada como a tensão já que a gente tem a interligação entre os dois pontos agora, né? Considerando esse circuito aqui para ficar fácil de vocês enxergarem a conta, né? Vai ser o E dividido pela impedância, que é o Z mais o Z', né? E aí a gente faz o mesmo cálculo para o IBB, né? Substituindo a fonte E pelo alfa ao quadrado E e o mesmo para o IC. Né? E a gente chega aqui às mesmas relações. Tá? De novo, calculando o IAA, né? Considerando que está tudo equilibrado aqui, a gente calcula também, a gente consegue encontrar a corrente IBB' e o IC'. E aí, de forma matricial, a gente pode representar, então, né, que a tensão, o fasor o E ponto, vezes a matriz coluna 1 alfa ao quadrado alfa, né, aqui representando a nossa fonte, com as tensões defasadas de 120 graus entre elas,
vai ser igual a essa matriz aqui, que é das impedâncias, que ela é composta pela impedância da carga e a impedância do condutor, vezes, né, de novo, a nossa matriz coluna aqui, né, que representa a rotação, né, das fases, né, de 120 graus, vezes a corrente I a linha. Né? Então, com a corrente I a linha, a gente define as outras correntes. Lembrando que os elementos aqui vão ser iguais, né? Considerando que está tudo equilibrado. E aí a gente vai ter só a diferença de ângulo aqui, né? Que é dado por esse vetor aqui. Tá? E a corrente I a linha, né? A gente calcula pelo fasor E dividido pela impedância. Bom, agora a gente vai fazer então a análise para circuitos que estão ligados em triângulo. Né? No caso aqui, tanto a fonte quanto a carga estão ligados em triângulo. E aí nós já vimos, né, inclusive na nossa revisão, que a tensão, né, para esse tipo de ligação, a tensão de fase ela é igual à tensão de linha. Então o VAN é igual ao VAB, o VBNB é igual ao VBC e assim por diante. Então aqui está o desenho, né, mostrando a ligação entre fonte e carga e que as duas estão ligadas em triângulo. Bom, fazendo também a relação, né, entre os valores encontrando, né, a relação entre o valor de linha e de fase de corrente, nesse caso, a corrente linha B', vai ser a corrente de fase, de referência, com ângulo θ, enquanto o B', C' vai estar defasado de menos 120 graus e o C', de mais 120 graus. Ou seja, a gente está considerando aqui também uma sequência positiva. O I'B', a gente pode montar então as outras, em relação a ela, né, as outras correntes, utilizando o alfa, né, o operador alfa. Então, basta, como elas vão ter o mesmo valor, né, de amplitude, né, basta utilizar o operador alfa para defasar lá de 120 graus. Nesse caso aqui, perfazendo que a gente está adotando aqui a sequência positiva. Né? Pela lei de Kirchhoff, o IAA', né, que é a corrente de linha, a corrente que sai da fonte e vai até a carga, ela pode ser calculada como IA' B' menos IC', né? O mesmo a gente faz para as outras fases. Então, separando, montando, né, de forma matricial essas duas, a gente consegue escrevê-las dessa maneira aqui, né, utilizando o operador alfa. Né, vai ser o I'B' vezes essa matriz de coluna aqui, com os números, né, 1, o alfa quadrado e alfa, né, que seria a referência, o mais 120 graus e menos 120 graus, perdão, e o mais 120 graus, menos o I'B' com 120 graus, referência, e menos 120 graus. Então, dessa equação aqui, do slide anterior, a gente consegue juntar aqui, né, botar em evidência o I'B', e aí a gente chega a essa matriz aqui, que fazendo aqui o cálculo, a gente chega finalmente a essa relação entre a corrente de linha, que é o IAA', BB', CC', e a corrente de fase. Né? Ou seja, elas estão defasadas normalmente, né? O normal, né? A defasagem de 120 graus, seguindo a sequência positiva, né? Igual a gente considerou na fonte. Só que além disso, nós temos também esse ângulo de 30 graus, que vai ser, né, no caso, a diferença de ângulo entre a corrente de linha e a corrente de fase, numa carga que está ligada em triângulo. Tá? E além disso, a relação de raiz de 3, né, que acredito que vocês também já estejam acostumados a utilizar. Representando fasorialmente o resultado que nós encontramos, né? Então, aqui está a corrente de fase, né, do I'B',
E em relação à corrente de fase, o IA', que é a corrente de linha, né, ela está atrasada de 30 graus, né, que é aquele ângulo que a gente viu no slide anterior. E aí o mesmo a gente faz para as outras correntes, para as outras relações de corrente de linha e fase também. Bom, e agora a gente vai fazer também a resolução de circuitos trifásicos em triângulo, tá? Então, vamos começar aqui pelo método tradicional. A gente tem, então, esse diagrama, né, que representa aqui o gerador na esquerda, ligado em triângulo. Nós temos aqui as... Acho que a caneta parou de funcionar. Ah, voltou. Nós temos aqui também, no meio, né, as impedâncias da linha que conecta, né, o gerador à carga, e aqui as impedâncias da carga. Observe que tem aqui duas malhas, né, assim como nós fizemos também quando a gente estava fazendo a resolução com circuitos em estrela, né, a malha aqui alfa e beta de corrente. E aí a gente pode traçar aqui então a relação de VCA como sendo 2Z' mais Z, Z barra, linha, né, mais Z barra, que multiplica a corrente alfa menos o Z' beta menos o Z gama. Acabei esquecendo de falar, né? Aqui nessa malhazinha dentro do triângulo a gente tem o Z gama. E aí o VAB como menos Z barra linha alfa mais 2 Z barra linha mais Z barra, que multiplica a corrente beta, menos o Z barra, que multiplica o gama, né? E aí a gente tem um sistema, a equação, né, onde o menos Z barra alfa, menos Z barra beta, mais 3Z barra gama, tem que ser igual a zero. Entretanto, fazer essa solução aqui, ela é muito trabalhosa, tá? Então, para poder desenvolver, né, esse exemplo aqui, a gente vai utilizar outro método. E o outro método que eu também acredito que vocês já estejam acostumados a fazer, né, ele consiste em substituir tanto a fonte, né, o gerador, quanto a carga por um modelo equivalente em estrela, né? Então a gente faz aquela transformação de triângulo para estrela e aí a gente redesenha o nosso circuito dessa forma, né? As impedâncias elas estão aqui, né, dos condutores, tá? O único que vai mudar aqui é a relação da impedância da carga, que agora está ligada em estrela, né, em relação ao que estava sendo representado em triângulo. E também os valores de tensão da fonte, né? Bom, e aí como a gente tem então um sistema simétrico trifásico que está equilibrado, e assim como com carga também equilibrada, os pontos N eles vão ter o mesmo potencial, que é zero, né? Então a gente pode falar que o VAN', que é a tensão aqui, né? Ela é igual ao VAN, que é essa tensão aqui, que vai ser igual à corrente IA', né, que vem por aqui, vezes a impedância, né, que é a impedância total, né, que é o Z barra linha mais o Z barra sobre 3. Daqui isolando o Z, né, dessa equação aqui, então, isolando o IA', a gente chega a esse valor aqui, e dali a gente tira, então, que o IA', B', né, ele vai ser o IA' dividido por raiz de 3 com ângulos de 30 graus, menos 30 graus, perdão. E aí substituindo o IA', né, que a gente calculou ali em cima aqui, a gente chega finalmente a esse valor aqui de corrente IA', B'. E aí então dessa forma a gente calcula, né, a gente consegue calcular, né, com essa equação aqui a corrente de fase para uma carga que está ligada em triângulo, sendo alimentada por uma fonte ligada em triângulo. Bom, agora a gente entra no nosso próximo assunto, né, que a gente continua analisando sistemas trifásicos simétricos e equilibrados. Entretanto, agora a gente vai inserir uma carga que ela está desequilibrada. Então, para deixar claro, né, nesse capítulo, digamos assim, a gente vai considerar, né, a geração simétrica,
ou seja, os geradores eles continuam gerando com as tensões que têm o mesmo módulo e que estão defasadas entre si de 120 graus. As impedâncias de linha, as linhas sem impedâncias múltiplas ou com múltiplas iguais, ou seja, o Z das linhas também são equilibrados, né? Só que quem está desequilibrado agora é exatamente a nossa carga, né? Ou seja, a carga é composta de 3 impedâncias, com ao menos uma delas distinta. Bom, então isso que eu acabei de falar está sendo representado aqui nessa figura, né? Então, nesse sistema a gente conhece as tensões de fase nos geradores, a gente conhece as impedâncias da carga, né, que vai estar desequilibrado, a impedância de aterramento, que está sendo representada aqui como Zn, que eu acabei riscando em cima, né? Está sendo representado como o Zn barra, e as impedâncias de linha, que aqui é o Z barra P, que nesse caso aqui está desprezando as impedâncias mútuas. Bom, dessa forma a nossa tarefa aqui vai ser determinar a corrente nas 3 fases, né, da carga, né, que entra na A', B' e C', as tensões de fase e de linha nos terminais da carga, que está sendo representado aqui como o Q, né, a gente chama de barra Q aqui, né, que é a entrada da carga, né. Bom, basicamente isso, né? Então a gente quer determinar a tensão de fase e de linha, né? Então nessa barra Q, e as correntes que estão entrando em cada uma das fases. Bom, para a nossa primeira análise, a gente vai considerar como a impedância de aterramento zero, né? Aquele Zn, esse Zn aqui valendo zero, tá? E aí a gente já faz uma determinação direta, né? O VAN vai ser o IA vezes ZA barra mais o ZP barra, tá? Sendo que o ZP aqui, lembrando, é a impedância própria dos fios da linha, né? Desconsiderando as mútuas. O mesmo para o VBN e o VCN, né? Então a gente chega que as correntes podem ser calculadas, as correntes que entram nas fases podem ser calculadas dessa forma aqui. Bom, olhando agora para a nossa figura, né, a gente pode determinar então que no nó N, tá? O N', a gente pode determinar a corrente N como sendo a soma das correntes da fase A, B e C, tá? As tensões de fase na carga, né, que é o VA''N, eles vão ser iguais, o VA''N, perdão, vai ser igual ao IA, né, vezes o ZA, né, ou seja, a corrente que entra na fase vezes a impedância dessa carga. E aí a gente faz o mesmo para o B e para o C. E as tensões de linha, né, elas vão ser calculadas, o VA''B' vai ser o VAN menos o VA''N, né, menos o VB''N. Né. Observe que eu estou falando ao invés de N''N, porque se essa impedância aqui ela não existe, esse ponto é igual a esse daqui, tá? E aí o mesmo a gente faz também para a tensão de linha VB'', C' e VC'', tá? E por a carga ser desequilibrada, a gente tem que calcular as tensões de linha, seguindo a relação entre as tensões de fase. Ou seja, aqui não tem como calcular uma e já supor que você conhece as outras. Bom, e aí, claro, utilizando nossa querida lei de Ohm, a gente chega aqui a tensão do VAN, tá? Ela vai ser igual ao IA, que multiplica o ZA barra mais o CP barra, mais o IN, que multiplica o Z em linha barra, tá? O mesmo a gente consegue fazer para as outras fases, da tensão de fase. E aí, isolando as correntes, tá? As correntes de linha, né? A, B e C, a gente chega a esse conjunto de equações aqui, né? Ou seja, eu preciso de calcular, para calcular o IA, né? Eu preciso de conhecer esses valores aqui. Então a gente conclui que a gente tem o mesmo resultado que a gente tinha anteriormente, né? Quando Zn é igual a zero, a gente tem o mesmo resultado, com a diferença que a gente tem aqui também a corrente de neutro agora, fazendo parte do cálculo das correntes de linha A, B e C. Bom, agora a gente vai fazer outra análise então. A gente considerou no primeiro tempo que a impedância Zn de aterramento era zero, né? Agora eu vou considerar que ela é diferente de zero. Então a gente tem lá o IA, B e C
a soma deles dando exatamente a corrente de neutro, né? E a corrente de neutro sendo calculada então por essa equação. E aí é importante a gente observar que se o Zn ele for zero, a gente chega ao mesmo caso anterior, né, da equação anterior. E além disso, se a gente tiver uma impedância de neutro diferente de zero, mas a gente tem uma carga equilibrada, né, o ZA igual ao ZB igual ao ZC, a gente ainda assim continua tendo uma corrente de neutro igual a zero. Bom, agora a gente parte para uma análise, tá? Onde a gente considera uma carga em Y, só que ela tem um centro isolado, né? Não tem um centro aterrado, nem por impedância, nem diretamente aterrado. Tá? Nesse sistema, a gente conhece as tensões de fase nos geradores, as impedâncias da carga e da linha, né, desprezando as mútuas. E a gente quer determinar então as correntes e as tensões nos terminais da carga, seja naquele ponto Q ou naquele que eu falo barramento, que não é uma barra, né? Mas é uma barra aqui de análise. Bom, aí nesse caso, olhando para o circuito aqui então, a tensão VAN', ela vai ser o VAN mais a tensão entre os nêutrons, que é o VN, N', que está sendo representado aqui. Que deve ser igual à corrente de fase IA, a corrente de linha IA, perdão, vezes as impedâncias ZA mais ZP. Tá? O mesmo para as outras fases também. Né? E aí, chamando o ZA mais ZP de ZAT e o mesmo para o ZBT e ZCT, isolando o IA nessa equação aqui de cima, tá? A gente chega que o IA vai ser o VAN sobre o ZAT, mais o VN N' sobre o ZAT, e aí substituindo as impedâncias pelas admitâncias, né, o ZAT por o YAT, a gente chega que a corrente IA pode ser calculada pela admitância IAT, vezes o VAN mais o IAT vezes o VN tá? Só deixando bem claro, né, o IAT aqui vai ser então a admitância total de cada fase, ou seja, a admitância considerando tanto a impedância própria do cabo, né, quanto a da fase na carga. Bom, como nesse caso aqui, né, a gente não tem nenhum condutor ligado ao N, né, o centro da estrela na carga, utilizando lei de Kirchhoff naquele nó N', né, a gente sabe que a somatória das correntes tem que ser igual a zero, né, então fazendo aqui, somando as três equações que nós vimos anteriormente, a gente consegue isolar o Vn N' aqui e chegar a esse valor aqui para determinar então qual que é o valor de tensão no ponto N', ou seja, no ponto central da estrela da carga. E aí, né, uma vez que a gente determina então a tensão Vn', né, utilizando as admitâncias, né, de cada fase e as tensões de fase, né, VAN, VBN e VCN, a gente pega o valor de N', né, retorna com eles aqui para o cálculo de A, e B e C e consegue determinar então as correntes de cada uma das fases. E aí, né, uma vez que a gente calcula a corrente, então a gente determinou o VN', calcula a corrente, e aí para determinar qual que é a tensão no terminal da carga, basta multiplicar a corrente de fase, né, que é igual ali no caso corrente de linha, né, na verdade, vezes a impedância da fase, e a gente consegue determinar, por exemplo, VA', ou VB', VB', e o VC', e também é importante aqui falar que se a gente conhecer as tensões dos terminais da carga, a gente pode calcular o Vn' também, tá? Como sendo a admitância IA vezes aí ao invés do VAN, com VA', né? E o mesmo para as outras tensões. E aí, né, fazendo uma extensão do que nós vimos para uma carga em triângulo, né, basta a gente fazer a substituição da carga em triângulo por uma equivalente em estrela, e aí a gente cai na mesma equação anterior. Bom, e para finalizar a nossa aula de hoje,
dessa semana, a gente vai apenas entrar no assunto de sistemas trifásicos com indutâncias mútuas quaisquer, e a gente vai dar continuidade nesse assunto na próxima semana. Nesse tópico, a gente vai estudar o caso geral de sistemas trifásicos, considerando 3 ou 4 fios, que estão alimentando cargas equilibradas e também cargas desequilibradas, considerando as indutâncias próprias dos fios e também as indutâncias mútuas entre os fios. Tá? Primeiramente, a gente vai apresentar o equacionamento matricial, utilizando a lei de Ohm, para os elementos primitivos de uma rede, ou seja, sem as mútuas. E em seguida, a gente vai fazer a introdução das mútuas, então, e fazer a mesma análise, tá? Bom, então, para iniciar, né, o que seriam as matrizes primitivas dos elementos da rede, tá? Primeiro, a gente supõe, então, um elemento ligado entre dois nós P e Q quaisquer, tá? Não acoplados magneticamente, com nenhum outro elemento na rede, ou seja, sem nenhuma mútua nesse elemento. Então, a gente tem um ponto Q, a gente tem um ponto Q, e aqui os elementos entre os pontos P e Q. Então a gente tem aqui o VPQ, né, que é a diferença de potencial entre os pontos P e Q, o EPQ, que é a força eletromotriz do elemento P e Q. Tá? A gente tem o IPQ, que é a corrente do elemento PQ, tá? Que está representado aqui. A gente tem também, por fim, a impedância do elemento PQ, que é o ZPQ. Aplicando a lei de Ohm aqui, né, entre os elementos P e Q, a gente tem então aqui o VPQ mais o EPQ, tem que ser igual a corrente IPQ vezes a impedância ZPQ. Tá? Para representar por admitância, né, a gente divide ambos os membros da equação por ZPQ, né, então dividindo os dois lados aqui por ZPQ, a gente chega e determinando que o YPQ é 1 sobre ZPQ, e o JPQ ele é o gerador de corrente constante, que é menos a força eletromotriz do elemento sobre o ZPQ. Em paralelo, a gente pode reescrever então essa equação anterior aqui como sendo o IPQ mais o JPQ igual ao VPQ vezes a admitância YPQ. Em resumo, a gente tem essa representação aqui quando a gente está fazendo uma representação por impedância, e a gente tem essa representação aqui quando a gente está fazendo então uma representação por admitância. Então, por impedância, a gente considera um elemento força eletromotriz aqui uma fonte de tensão, e para representação por admitância, a gente representa aqui a fonte de tensão, né, com uma impedância em série, e para representação por admitância é uma fonte de corrente com uma admitância paralela. Bom, e aí, para uma rede que tem então N elementos, a gente pode escrever uma equação análoga às equações de impedância, considerando um sistema com N equações e duas N incógnitas, com N correntes e N tensões, a gente chega então a essa matriz aqui, né, que relaciona o VPQ mais o EPQ com o ZPQ e IPQ. Tá? O VPQ ele vai ser uma matriz coluna, com todas as quedas de tensão nos elementos da rede. O EPQ ele vai ser uma matriz coluna das forças eletromotrizes em série dos elementos da rede. O ZPQ ele vai ser uma matriz de impedância dos elementos da rede, na qual os termos fora da diagonal representam as impedâncias mútuas, que aqui nesse caso são zero, né? E a IPQ é a matriz coluna das correntes elementos da rede. E aí, na forma de admitância, multiplicando a expressão anterior, né, onde tem o de YPQ como inverso do ZPQ, a gente encontra então a JPQ, que é a matriz coluna dos geradores de corrente em paralelo, e a gente usa, né, a matriz de geradores de corrente em paralelo com os elementos da rede, e o YPQ como inverso, né, do ZPQ como a matriz de admitância dos elementos da rede. Substituindo então esses elementos aqui, tá? Esse é a inversa, né? E essa daqui é a matriz coluna dos geradores de corrente. Bom, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Então, na semana que vem a gente começa a partir desse ponto, tá? Espero que vocês tenham aproveitado. Um abraço a todos e até a nossa próxima aula.